Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, né? Para iniciar nossa aula, hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. A gente já falou um pouco sobre isso nas aulas, mas a gente vai dar uma retomada para dar então continuidade, né? Primeira questão dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eles são formados pelos conjuntos dos números naturais e dos números negativos. Então, vamos começar falando sobre o que é os números naturais. Os números naturais é a parte positiva desse grupo. Aliás, é o zero, que é neutro, mais a parte positiva. Esses são os números que nós já utilizamos quando nós vamos contar coisas, quando nós vamos... enfim, quando a gente vai quantificar qualquer tipo de coisa, a gente sempre usa os números naturais, né? Quando você vai contar o tanto de dinheiro que você tem, o tanto de alunos que tem, de repente assistindo esse vídeo, tanto de aulas que vocês terão, tudo isso que nós usamos para quantificar as coisas são os números naturais. Só que veio a necessidade dos números negativos, porque foi necessário demonstrar números abaixo do zero, antes de chegar no zero, ter menos do que zero. Aqui trago para vocês alguns exemplos. Por exemplo, a temperatura, né? Então, nós estamos acostumados aqui, a temperatura de uns 20 graus, faz 14, a gente acha frio demais. Só que existem lugares que essa temperatura, ela fica menos do que zero, ela fica abaixo do zero. Então, para isso, precisaria de algum número para exemplificá-la. Então, por isso, precisou dos números negativos. Por exemplo, se tiver 1 grau a menos que o zero, 1 grau negativo, 2 graus menos que zero, 2 graus negativos, e assim por diante. Também, aqui tem um outro exemplo sobre nivelamento. A gente considera o nível do mar. O que está abaixo do nível do mar é considerado negativo. Então, outra opção, por exemplo, a gente até viu isso em aula. Por exemplo, se você pega um prédio, a recepção normalmente está no nível da rua. É considerado o andar zero. Quando o estacionamento está no subsolo, aí fica no estacionamento -1, -2 e assim por diante. Então, números negativos é o que está antes do zero, está abaixo do zero. Outro exemplo também bom é a questão de dívidas. Se eu tenho dinheiro, é positivo. Se eu não tenho nada, neutro. Agora, se eu estou devendo, eu usaria os números negativos. Então, aqui tem o exemplo da reta numérica. Como vocês podem ver, o centro é o zero, né? Então, do zero para a direita são os números positivos. Do zero para a esquerda está antes do zero, então são números negativos. Então, tem que aumentar esse número para chegar no zero. Então, os números positivos, eles podem aparecer com esse mais do lado, como a gente vê aqui no exemplo dessa reta, né? A gente vê aqui o exemplo mais 3, mais 4, mais 1, mais 2. Mas eles podem aparecer também sem sinal nenhum. Por quê? Lembra que eu falei que os números positivos são os números naturais, que é os números que nós sempre usamos? Nós não costumávamos colocar o sinal de mais, não é verdade? Então, todo número que não tem sinal é um número positivo. Os números positivos, como nós já conhecemos, quanto mais distante do zero, maior ele é. Por exemplo, o 1 está próximo do zero, é o menor número que temos. Depois, o 2 já é maior do que o 1. O 3 está mais distante, maior do que o 2 e o 1. E assim por diante. Já na parte negativa, acontece exatamente o oposto. Quanto mais próximo o número está do zero, maior é o seu valor. Então, o -1 está mais próximo do zero. Então, ele é um número maior do que o -2, por exemplo, que está mais distante. Usando como exemplo, é melhor eu não ter nada, que seria o zero, do que dever 1. Então, por isso que o 1 é menor. Mas entre dever 1 e dever 2, melhor dever só 1. Então, o 2 é menor ainda. Nesse sentido. Então, em qual que eu tenho menos? Quando eu devo muito ou quando eu devo pouco? Se eu dever pouco, de repente eu consigo juntar o dinheiro e chegar na parte positiva. Se eu devo muito, eu vou precisar de colocar mais. Por isso que ele é um número menor, né? Então, quanto maior o valor absoluto do número, menor é o valor dele se ele for negativo. Então, aqui a gente tem um exemplo, o 3. Nós já sabemos que o 3 é menor do que o 4 quando se trata de números positivos. Porém, quando se trata de números negativos, o 3 é maior do que o 4, conforme nós vimos aí no exemplo. Então, o módulo de um número seria esse número no seu valor absoluto, ou seja, o número sem sinal. Então, quando a gente fala sobre o módulo, o valor absoluto seria o número sem sinal. Por exemplo, 5 negativos. Tem o sinal que é negativo
a gente já sabe que é o 5 negativo, mas o valor absoluto dele qual é? 5, né? Então, valor absoluto 5, valor absoluto 4, quando eu tiro o sinal. Então, quando eu falo que o valor é quanto maior o valor absoluto, na parte negativa menor o número é, então é quanto maior o número dele sem sinal, menos ele está representando na reta numérica dos números negativos, ok? Então, aqui, a nossa aula fica por aqui. Agora eu vou colocar aí alguns exercícios para vocês fazerem do livro, tá? Espero que vocês tenham entendido e que tenham uma boa aula.